Com muita alegria em nossos corações, nós estamos começando agora a recapitulação da lição número 10. Hoje é sexta-feira, 7 de junho. Foi uma lição maravilhosa, a lição Espiritualismo Exposto. Nós tivemos a oportunidade de juntos aqui a cada dia discorrer sobre o assunto. Foi uma experiência fantástica. Nós esperamos aqui do canal que você também tenha sido abençoado com essas mensagens. Esse é o propósito desse ministério, trazer uma lição através do estudo da lição da Escola Sabatina que possa edificar a nossa vida. Compartilhe esses vídeos, permaneça conosco aí, deixando seus comentários, fazendo o like aí, para que esse ministério também cresça e muitas pessoas sejam abençoadas. Nós vamos continuando o nosso estudo aqui. A lição trouxe para nós o verso para memorizar, que encontra-se na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Que mensagem de esperança! Antes de continuar e começar já a nossa recapitulação, nós vamos pedir a presença de Deus conosco. Oremos juntos. Nosso bondoso Deus, nosso Pai querido, que oportunidade maravilhosa o Senhor nos concede para estudar a Tua palavra. Teu Espírito nos conduza nessa recapitulação e que a nossa vida seja ricamente abençoada. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Começando nossa recapitulação da lição 10, nós tivemos aqui já no sábado, no estudo de sábado, a apresentação do tema da semana, Espiritualismo Exposto. E o autor de cara começa a discorrer sobre o tema, tratando a respeito da morte, do que a Bíblia ensina sobre a morte, como que o inimigo de Deus, nesse grande conflito que é o tema central do trimestre, tem trabalhado esse tema para afastar as pessoas do caminho de Deus. E o nosso estudo enfatiza, inclusive, um texto bíblico de Gênesis 3:4, quando Satanás usa de argumentações para contrapor a palavra de Deus. Deus, na ordem, proibindo que Adão e Eva comessem o fruto proibido, disse que eles morreriam, que é das consequências dessa desobediência. E Satanás vem contrapondo isso, dizendo, é certo que vocês não morrerão. O autor traz esse fato para dizer que ao longo da história, Satanás vem trabalhando ideologias, crenças, para contrapor os ensinos bíblicos. Esse foi o ponto central do nosso estudo de sábado. No sábado, foi nos mostrado os desdobramentos dessa mentira que começou no Éden, né? E ao longo da história, Satanás tem usado essa falsa crença da morte, né, do espiritualismo, para enganar muitas pessoas, né? E nós vimos durante a semana que conforme o conflito final vai se aproximando, ele vai se intensificando nessa mentira para tirar os filhos de Deus do caminho da verdade. Acho que um ponto que merece também uma consideração é como se salvaguardar dessas mentiras e desses engodos de Satanás, né? A lição nos ensinou dois aspectos: uma vida de comunhão com Cristo Jesus, baseado, alicerçado na palavra de Deus. Então, é como que fosse uma vacina para nós nos precavermos das ciladas de Satanás. Então, nós vamos seguindo aqui no nosso resumo e chegamos aqui no domingo, né? Que falou sobre as consequências mortais do espiritualismo. Mas eu acho que um ponto importante aqui, antes de nós recapitularmos essas consequências, a lição se propôs a nos colocar a verdade bíblica sobre esse assunto, né? O que o espiritualismo prega e o que a Bíblia diz. Então aqui nós vimos que o espiritualismo ele prega a imortalidade da alma, né? A comunicação com os mortos, né? Ele prega tudo isso. E a Bíblia fala exatamente o contrário, né? Dizendo que a pessoa que morre
ela é comparada como se estivesse com sono, inconsciente, né? Não há comunicação. Então, a lição nos trouxe esse contraponto, a verdade bíblica e a falsidade. Esse foi um ponto muito importante do nosso estudo, né, Ale? Porque é a base dele durante a semana, foi a base dele durante a semana. E ao comparar a morte com o sono, ela quer destacar exatamente essa questão da inconsciência, da impossibilidade de comunicação. E Satanás, estrategista como é, inteligente, usa essa distorção da verdade bíblica para nos afastar de um relacionamento salvífico com Deus. Essa aí foi a resposta da lição de domingo ao título que ele propôs, né, a discussão do tema As Consequências Mortais do Espiritualismo. Através dessas estratégias, Satanás distorce a verdadeira adoração ao Deus verdadeiro, ele nos afasta de Deus e deixa as pessoas mais expostas, mais propensas aos enganos do inimigo no grande conflito. E nós, continuando aqui a nossa recapitulação, chegamos aqui na segunda-feira falando a morte no Antigo Testamento. Foi um assunto importante e a verdade central é a verdade bíblica, de como as pessoas no Antigo Testamento compreendiam o estado dos mortos. Dá o exemplo, inclusive, dos patriarcas. Todos eles criam que a morte é um estágio de inconsciência, onde as pessoas não estão em canto nenhum, a não ser no pó da terra, descansando como se fosse um sono. Então, a lição, ela trabalhou esse assunto na vida dos patriarcas e de outras citações para desmistificar, para desacreditar mesmo no plano satânico de que os mortos podem estar se comunicando e vivendo fora do corpo. A lição também nos deu uma compreensão, e já dando uma introdução para o assunto de terça-feira, né, que esses patriarcas no Antigo Testamento entendiam que esse estado dos mortos duraria até a ressurreição, né? Então eles acreditavam também em uma outra verdade bíblica, que era a ressurreição dos mortos, né? Então quem morria ficava nesse estágio até a ressurreição, a volta de Cristo. Muito bem, então nós vamos avançando aqui no nosso resumo da semana e chegamos na terça-feira, né, que o tema foi a morte no Novo Testamento. Como os apóstolos, os cristãos do Novo Testamento, os autores bíblicos, enxergavam a questão da morte. E aqui nós podemos destacar que eles também consideravam a morte, assim como do Antigo Testamento, como um sono, um estado de inconsciência, né? O que mais vocês destacariam aqui no nosso estudo da terça? Ale, eu acho que a gente pode destacar aqui nesse estudo que eles trazem muito viva a ideia da ressurreição, a esperança da ressurreição por ocasião da volta de Cristo. E é trabalhado a lógica dessa ressurreição. Se há uma ressurreição prometida, uma bendita esperança, expressão usada também, é preciso que tenham mortos em estado de consciência para ressuscitarem. Então é trazido aqui o texto de Paulo, em 1 Coríntios, João também, 1 Pedro, né? Pedro, o autor bíblico também, falando sobre essa bendita esperança, sobre essa herança, esse galardão a ser recebido pelos fiéis, a ressurreição em Cristo Jesus. Inclusive, o apóstolo Pedro, que nós destacamos aqui, ele fala dessa herança, né? E as pessoas só poderiam receber uma herança como que elas receberiam a herança se elas já estavam no céu, né? Então, era meio que uma contradição. Algo mais, pai? Acho que sim, né? E eu acho que seria um bom momento de ver a nossa audiência aí, as pessoas que estão conosco, como elas entenderam isso, né? Se isso está sendo bem compreendido, deixa aí nos seus comentários aí, porque o propósito dessa lição foi trazer esclarecimento a um ponto tão importante na nossa fé cristã. Toda a confirmação da palavra de Deus é que os mortos estão dormindo e um dia ressuscitarão. Essa ressurreição acontece na volta de Cristo Jesus, quando os salvos serão eternamente, poderão viver eternamente com Jesus Cristo. É a nossa bendita esperança, a herança que Pedro falou,
que está reservada para nós no céu. E dando sequência ao estudo da recapitulação da lição número 10, nós então chegamos aqui na quarta-feira no espiritualismo nos últimos dias, a primeira parte. E foi abordado nesse tema, nesse dia, a eficácia de Satanás de operar sinais, prodígio e mentira com o propósito de enganar a humanidade. Satanás, ele sabe que ele é um ser derrotado, nós vimos isso no estudo. A partir da cruz, Satanás entendeu que ele é um ser derrotado, mas ele trabalha para levar a maior parte das pessoas consigo. E o mundo todo será enredado nessas ações de Satanás, com a exceção daqueles que conhecem a palavra de Deus. Eu acredito que nessa primeira parte desse estudo, né, foi dividido aqui entre o estudo de quarta e quinta-feira, o destaque é exatamente para essa capacidade, para esse poder do inimigo. Então, ele disseminou, digamos assim, ao longo da história, uma doutrina, um falso entendimento bíblico a respeito do estado dos mortos, a respeito da imortalidade da alma, e tem a capacidade, o poder de operar prodígios, sinais, como a própria Bíblia confirma, para confirmar essa tese, essa falsa doutrina e enganar muitas pessoas, né? É isso mesmo, Juninho. Satanás ele está trabalhando nos seus últimos momentos com todo o poder, como nós já vimos. Mas o Deus que nós servimos, o Deus criador do céu e da terra, ele é extremamente muito mais poderoso do que Satanás. E a lição nos trouxe a compreensão de que em comunhão com ele e vivendo em obediência à sua palavra, nós não precisamos temer os ataques de Satanás. Deus está conosco. Maior é o que está conosco do que o que está contra nós. Louvado e bendito seja o nome de Deus. Muito bem, então nós chegamos aqui ao final da nossa recapitulação na quinta-feira, que trouxe o tema espiritualismo nos últimos dias, a parte 2. Né? E aqui o autor quis nos mostrar que além desses sinais e maravilhas e prodígios que Satanás é capaz de realizar, como nós vimos no estudo de quarta, aqui ele acrescenta outro ponto importante, que Satanás iria se personificar do próprio Cristo, para enganar as pessoas, né? E aqui a lição disse que foi com o intuito, de reivindicar o título que pertence a Cristo e a própria adoração, que pertence só a Deus. A ênfase desse estudo, né, Ale, nos mostrou que conforme o grande conflito chega ao seu final, os últimos dias que antecederão a volta de Cristo, quase que num ato desesperado, ali, num último ato de engano, ele vai forjar a volta de Cristo, né, vai falsificar a volta de Cristo. Mas nós, os cristãos fiéis a Deus, todos nós que temos estudado a palavra dele, temos indicações concretas de como se dará a volta de Cristo. Não precisamos ser enganados por esse último ataque de Cristo, né? E nós estudamos aqui, tem várias passagens bíblicas que foram trazidas falando como se dará a volta de Cristo. É um evento universal, todo olho verá. Então, as estratégias de Satanás não terão efeito sobre aqueles que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus e guardam os mandamentos de Deus. E é isso mesmo, Júnior e Alexandre. Satanás tem o seu poder, a sua forma de enganar, mas, como nós já vimos na recapitulação, muito mais poderoso e maior é o Deus que nós servimos. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, continue estudando a palavra de Deus, fortalecendo a sua fé, participando desse ministério, como nós sempre repetimos aqui. Esse é um ministério nosso, criado para abençoar nossas vidas. Se você não é inscrito ainda e assiste diariamente aqui, se inscreva, faça plano de se inscrever, não custa nada, deixar o seu like aí, e assim esse ministério estará crescendo e abençoando muitas vidas. Que Deus esteja com você e a sua família para sempre.